Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez com esta igreja, neste ambiente tão semelhante aos ambientes que Jesus exerceu o seu ministério. Nas ruas, ele curou, salvou e libertou multidões. E sobre nós há a mesma responsabilidade e poder. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Elcio, é um servo de Deus que tem sempre nos recebido com muito carinho. A Dinael, é a Dinael mesmo? É isso? A Dinael foi arrebatada. E o diácono Jane, isso? Que Deus abençoe vocês e continue usando a vida de vocês nesta empreitada. Quantos acharam Marcos capítulo 5, por favor, digam aleluia. Amém. Versículo 25 diz assim: havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e já havia padecido com muitos médicos e gastando tudo quanto tinha. Não havia melhorado, antes ia cada vez pior. E quando ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás, comprimida entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue se secou, e ela sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Imediatamente Jesus, sabendo que de si saíra virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: não vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? E ele olhava para ver quem havia feito isso. Então a mulher, atemorizada, trêmula, sabendo que foi ela quem o fez, voltou e caiu no chão diante dele. E lhe disse toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Amém? Assente-se à vontade em nome de Jesus. Eu sei que você já conhece essa história. Eu estou ciente de que você já leu este texto, ou que em toda a sua vida você já deve ter ouvido pelo menos um pregador mencionar a história desta mulher. Porém, eu entendo que a história dela é muito cabível na ocasião em que nós estamos agora inseridos nesta noite. Mas, como foi mencionado aqui, sabe-se que essa história não aconteceu semana passada. Sabe-se que essa história não aconteceu em 2017. Sabe-se que essa história ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Esta mulher estava inserida em um contexto cultural que é muito distinto e diferente do nosso. Naquela época, a lei que imperava em Israel era a lei mosaica. Esta lei tinha algumas precauções naquilo que eu chamaria de Ministério da Saúde da época, porque eles não tinham tanto conhecimento com relação a algumas enfermidades. Por exemplo, a lepra, eles não tinham precisões em diagnósticos. Era o sacerdote quem dava o diagnóstico de quem estava ou não com lepra. Dentre a lepra e outras enfermidades, todas elas eram tratadas
tratadas com certo zelo e cuidado, a fim de evitar uma epidemia. Porque sabe-se que naquela época não sabiam eles o que era vírus, o que era bactéria. Então eles não tinham um diagnóstico preciso, um tratamento certo para certas enfermidades. Sabe-se que todo mês a mulher tem o seu ciclo mensal, natural. Isto não deve lhe causar espanto ao ouvir. Só que esta mulher não está em um ciclo mensal. Ela já está há 12 anos com um fluxo de sangue. Somente se ela tivesse no seu ciclo mensal, pela lei mosaica, ela era obrigada a viver em quarentena neste período, porque ela era considerada impura. E a impureza aqui mencionada, ela está falando sobre um perigo de contágio, porque eles não sabem o que está ocorrendo. Então esta mulher não está vivendo um período de quarentena mensal, ela já está há 12 anos em quarentena. E quando eu falo de quarentena, eu estou falando de uma pessoa que está privada do seu convívio social. Perceba uma coisa: quando alguém era testemunha de alguém que tocou no corpo de outra pessoa que estava enferma ou no seu período mensal, essa pessoa automaticamente era considerada impura. E essa pessoa também deveria se ausentar até que o perigo se passasse. Preste atenção na mensagem que eu tenho para você. A Bíblia diz que esta mulher já está há 12 anos dessa forma. A Bíblia também vai dizer que ela dispensa tudo o que tem, gasta todo o seu dinheiro em médicos, remédios, consultas, tratamentos. Mas esta mulher tem uma frustração na vida dela. Ela gastou tudo o que tinha e sequer teve um diagnóstico da sua enfermidade. Eu imagino que esta mulher já deve ter tomado todo tipo de remédio que ela poderia tomar. Eu imagino que também ela pode ter tomado uma diversidade enorme de chás e remédios caseiros. Acredito que esta mulher tinha na sua casa uma prateleira repleta de ervas, folhas. Talvez ela tinha diversidade imensa de remédios que ela aprendeu com alguém para tentar curar a sua enfermidade. Diante disso, ao te convencer que esta mulher já provou de tudo na vida para ser curada, diz a Bíblia que ela ouviu falar de Jesus. Absolutamente, eu não estou apto a forçar as Escrituras, a tentar te dizer o que é que esta mulher ouviu falar de Jesus. Eu não sei o que falaram de Jesus para ela. Talvez ela ouviu falar daquele cego que estava ali em Jericó. E quando Jesus passava, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Talvez ela teve a oportunidade de ouvir falar, dentre todas as histórias da Bíblia Sagrada, aonde Jesus curou enfermos, a saber a história do cego de nascença, que Jesus cospe no chão, faz o lodo com a saliva, coloca nos olhos dele e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que o cego foi cego, lavou-se no tanque e voltou vendo. Absolutamente, eu não posso te dizer qual dessas histórias ela ouviu falar a respeito de Jesus, mas o fato é que seja lá o que ela tem ouvido falar, ela disse: se eu tocar na sua veste, eu ficarei curada. Glória a Deus. Eu imagino que este momento fluiu em um momento em que ela estava na sua casa,
Quem sabe folheando ali o seu livro de receitas médicas, os prontuários dos médicos dos quais ela passou. Quem sabe um dia ela estava em casa olhando aqueles exames, olhando aquelas receitas. Já tomei este remédio, já fiz este tratamento, já fiz isso, já passei por este exame. Mas aí ela ouve falar de Jesus. Ela vai pegar uma receita em branco, ela coloca na mesa e ela mesma vai começar a escrever a sua própria receita. No topo da receita ela coloca nome do remédio: Jesus de Nazaré. Modo de uso: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Eu estou aqui esta noite como profeta de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, para te dizer, você que está na sua casa, Deus está te dando a oportunidade de escrever um novo rumo para a tua vida. Pegue hoje uma receita em branco, escreve Jesus nela e Ele mudará a tua história. A igreja pode concordar com isto. A igreja pode levantar a sua mão e profetizar comigo esta noite. Aleluia. Ela diz: eu preciso tocar na sua vestimenta. Aqui está a história de uma mulher que superou o seu limite. Está aqui a história de uma mulher que não se viu capaz de ficar em casa lamentando todo o mal que ela estava vivendo. Está aqui a história de uma mulher que foi capaz de se colocar de pé e de escrever a sua própria história a partir dali. Está aqui o exemplo de pessoas das quais Jesus está procurando. Pessoas que não ficam dentro das suas casas, lamentando porque perdeu um ente querido, lamentando porque está desempregado, lamentando porque está passando necessidades. Deus está te chamando para superar isto. Deus está te chamando para se colocar de pé hoje. Deus está te chamando para se levantar, colocar de lado a palavra de maldição que te derrubou e assumir uma nova palavra que eu estou lançando sobre a Lapoanga nesta noite. Vai dar certo. Se disseram que você não vai dar em nada, eu estou aqui debaixo da unção do Espírito Santo, junto com a igreja de Cristo, para te dizer: vai dar certo. Você vai ser alguém. Deus vai escrever uma nova história para você. Se levante e vai até o Mestre. Olhe bem, por favor. Ela põe na cabeça dela que ela precisa tocar em Jesus, na vestimenta dele. Só que para esta mulher tocar na vestimenta de Jesus, preste atenção, por favor, exigia dela muito mais planejamento do que eu e você imaginamos. Ela precisava se planejar muito mais. A história vai dizer, se você se aprofundar, Flávio José vai dizer que naquela época esta mulher era obrigada a usar uma vestimenta diferente que a destacava, que cobria desde o alto da sua cabeça até os seus pés. Era um vestido longo, de cor azul escuro. Esta mulher era necessário que ela usasse essa vestimenta, porque toda vez que alguém visse ela, deveria se afastar, porque a vestimenta dela denunciava a enfermidade, denunciava que ela estava impura e que ninguém devia chegar perto dela. Então imagina comigo, essa mulher olha para uma numerosa multidão,
E ela precisa chegar no homem que está no meio da multidão. Ela decide ir por trás, porque a intenção dela é não ser vista. A intenção dela é não ser notada. Ela vai por detrás. Eu li esse texto, fechei os olhos, imaginei e me perguntei: será que esta mulher mesmo não foi vista? Será mesmo que ninguém viu ela? Eu imagino ela entrando por detrás da multidão. Eu imagino ela agachada, entrando. Ela dava um passo, e onde o pé dela ia a orla do vestido dela. À medida em que ela ia entrando na multidão, eu imagino que alguém olha e diz: essa vestimenta é diferente. Peraí, é perigoso isso aqui, eu não estou entendendo. Ela dava um passo, alguém via, olhava para ela, via que a vestimenta dela estava ligada à sua enfermidade. Automaticamente, cada passo que ela dava, e alguém via ela, ia se afastando. Quanto mais ela andava, mais as pessoas se afastavam por causa da enfermidade dela. E é engraçado que, à medida em que as pessoas vão se afastando, ela vai ficando mais perto de Jesus. Porque aquilo que às vezes afasta algumas pessoas de você, na verdade está te aproximando de Jesus. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Aquilo que às vezes afasta algumas pessoas de você, situações que afastam algumas pessoas de você, aqueles que diziam que eram seus amigos, que você podia contar com eles, na hora mais difícil começa a se afastar. Não tem problema, quanto menos gente entre você e o mestre, mais perto de Jesus você estará. Porque eu vou te falar uma coisa sobre a relação íntima com Deus: não é necessário que nela haja tanta gente ao seu redor. Na verdade, quanto menos gente por perto, mais íntimo de Deus você é. Está entendendo por que Deus está tirando certas pessoas da sua casa? Está entendendo por que Deus está afastando algumas pessoas de você? Missionário, você está pregando heresia, contenda? Não, estou falando verdades. Porque para se estar perto de Deus, a seletiva de amigos é menor. Quanto menos gente por perto, mais perto de Cristo você está. Você lembra quando Jesus estava na beira do mar pregando e a multidão estava empurrando ele, ele estava quase caindo na água. Aí ele viu Pedro ali na beira do mar, o barco estacionado, lavando as redes. Jesus pede que Pedro empreste o barco. Jesus pega o barco de Pedro, sobe em cima, prega. Depois que ele prega, despede a multidão. Diz a Bíblia que Jesus chega em Pedro e diz assim: Pedro, volta lá de novo e lança as redes outra vez. Aí Pedro diz: mestre, eu já pesquei a noite inteira, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes outra vez. Diz a Bíblia que Pedro parte, e olha que cenário diferente, era o da orla do mar para o alto mar. Diz a Bíblia que Pedro estava lá no seu barco, ele lançou as redes, e as redes se encheram de tal forma que quase o barco afunda. Então Pedro clama para outros pescadores que estavam em um outro barco perto dele para o ajudar. Você prestou atenção no que Pedro fez quando Jesus mandou ele pescar? Todo mundo já estava estacionado à beira do mar. Pedro pensa: eu não vou levar todo mundo no barco só para ir um barco. Eu vou no meu barco. Fulano, vai no seu. Fica por perto. Vamos logo todo mundo no seu barco, Pedro, para economizar braçada. Não, vai no seu barco e eu vou no meu. Sabe por quê? Porque tem gente que é mais útil estando fora do seu barco do
porque dentro do seu barco. Não entendeu? Eu sei. Eu estou dizendo que tem gente que é mais útil para você estando em outro barco do que no seu barco. Porque se Pedro leva todo mundo dentro do seu barco, ele diminui o espaço dos peixes. Está entendendo? Quanto maior é a tripulação de Pedro, menor é a quantidade de peixe que cabe lá dentro. Se ele diminui a tripulação, aumenta o peixe. Está entendendo o que Deus está falando? Se tem menos gente, cabe mais peixe. Eu não ouvi dizer que essa pessoa tem que sair do seu barco porque ela é endemoniada, não. Eu não ouvi dizer que essa pessoa tem que sair da sua vida, não é porque ela vai destruir você. Não, alto lá. Não é porque essa pessoa quer o seu mal. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem coisas que Jesus quer fazer em alto mar, mas é só entre ele e você. E tem gente que vai servir para um propósito, para a sua vida, vai, mas estando em outro barco. A verdade é que o reino de Deus funciona assim, cada um no lugar em que Deus destinou. A cada passo que essa mulher dava, ela chegava mais perto de Jesus. Quanto menos gente, mais perto. Porque Josué pode ser de alta confiança. Josué pode ser teu sucessor. Mas Josué só sobe até um nível no monte. Tem hora que Josué tem que parar e Moisés tem que subir sozinho. Não é porque Josué é mau, é porque tem planos que Deus tem para você. E só cabe você e ele nesse plano. Escute, porque eu já caminho para o final. O plano dela é este: tocar na orla. Diz a Bíblia que ela consegue chegar perto e tocar na orla. Quando ela toca na orla de Jesus, ela já sente-se curada. O sangue estancou na hora. Ela já se sentiu bem. Ela então se ausenta. Sai depressa para Jesus não ver ela. Só que Jesus já viu ela desde a hora em que ela ouviu falar de Jesus. Então Jesus para e diz algo que eu particularmente entrei em crise quando eu li esse texto. Jesus, alguém me tocou? Mas mestre, todo mundo está te tocando. A multidão te aperta. Jesus diz: alguém me tocou porque eu senti virtude sair de mim. Eu parei ali e falei: Jesus, me explica isso aí, por favor. Eu não entendi isso não, Jesus. Como é que é, Jesus? Virtude. Ela recebeu virtude. Nem os discípulos haviam recebido virtude. Porque recebereis a virtude ao descer sobre vós o Espírito. Era a promessa de Jesus para os discípulos. Nem os discípulos haviam recebido virtude, mas esta mulher recebeu virtude. Nem os discípulos que andavam com Jesus receberam virtude à altura do campeonato, mas ela que só ouviu falar de Jesus recebeu virtude. Ai, aleluia. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui para você? Para esta mulher viver o que ninguém viveu, não era crente de carteirinha, mas viveu algo extraordinário. Não era crente que ia todo dia no culto, mas viveu algo que muitos que vão não vivem. Sabe por quê?
A Bíblia diz que ela decidiu tocar na orla. Sabe por que ela não tocou na pele? Tocou na orla. Porque ela sabia que se ela, em estado de impureza, tocasse na pele de Jesus, Jesus sendo judeu, pela lei ele estaria impuro. Então ela pensou: eu vou tirar proveito dele, mas não vou prejudicá-lo. Esta mulher é uma mulher que vive e recebe o que ninguém recebeu e viveu. Porque ela é alguém que sabe tirar proveito sem prejudicar. Tirar proveito de alguém não tem nada de mal. Se aproveitar da unção do meu irmão, não tem nada de mal. Ser beneficiado por alguém não tem nada de mal. O problema é que tem gente que quer ser beneficiado e quer sair e deixar prejuízo. Aleluia. Jesus conhecia o coração desta mulher. Jesus sabia quem era ela. Então Jesus espalha um boato na multidão: alguém me tocou. Aonde esta mulher estava, a multidão foi passando a informação. E chegou no ouvido dela: ei, alguém tocou em Jesus. Você sabe quem foi? Na hora ela para e pensa: fui eu. O temor toma de conta dela. Ela pensa: será que eu toquei nele? Será que eu toquei na pele? Será o que eu fiz? Jesus para a multidão esperando a mulher voltar. A Bíblia diz que temendo, tremendo, ela voltou, se prostrou e disse toda a verdade para ele. Escute, o momento mais grandioso desta mulher não foi quando ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes eu ficarei curado. O momento mais grandioso desta mulher não foi quando ela enfrentou a multidão correndo o risco de ser pisoteada ou até mesmo apedrejada. O momento mais grandioso desta mulher não foi quando a sua fé ao tocar em Jesus fez ela ser curada naquele momento, ou sentir estar curada. O momento mais grandioso desta mulher foi quando ela voltou até Jesus e disse toda a verdade para ele. Porque a vida com Deus e a experiência dela com Deus não começa quando ela é curada, não começa quando ela é beneficiada, não começa quando a sua dor cessa, mas quando ela é sincera com Jesus e conta a verdade para ele. Eu vim te dizer que talvez você possa ter vivido milagres no seu corpo, mas isso não quer dizer salvação para a sua vida. É tempo de voltar até Cristo e mostrar para Ele quem você é e lhe contar toda a verdade. Eu encerro aqui. Fique de pé, por gentileza. Tem alguém aqui? Diz a Bíblia que quando Jesus, morto e sepultado, domingo de manhã, Maria vai até o túmulo dele. Ela queria ver se ninguém roubou o corpo dele. Quando ela chega lá, ela viu que a pedra estava removida. E ela diz: alguém roubou o mestre. Jesus ressuscitado, com um corpo incorruptível, aparece atrás de Maria e diz: Maria. Ela nem viu ele e falou: mestre, você realmente ressuscitou? Ela corre emocionada para abraçar Jesus. Jesus disse: não me toque, porque eu não fui glorificado ainda. Aonde está Pedro? Jesus vai até onde estavam os discípulos.
A Bíblia diz que de portas fechadas, Jesus atravessa a porta e aparece no meio dos discípulos. A Bíblia vai dizer que muitos não acreditaram que era ele e que ele estava vivo. Mas a Bíblia diz que Tomé abre a boca e diz: me prove. Eu não acredito. Jesus disse: olha as minhas mãos. Tomé, toca nesse furo aqui. Eu entrei em crise de novo. Eu vivo entrando em crise quando eu leio a Bíblia. Falei: Senhor, Maria não te viu, creu que tu estava vivo e tu não deixou tocar nele, ela tocar em você. Tomé é um crente ruim, que não acreditou que tu estava vivo, que tu cumpriu a tua palavra e tu deixou ele tocar. Só que não foi só Tomé que desacreditou. Foram muitos ali, mas só Tomé teve a coragem de dizer: eu não acredito. Porque o que vale para Jesus não é a sua religiosidade. O que vale para Jesus não é a sua postura. O que chama a atenção de Cristo, ele faz viver grandes experiências, é a sua capacidade de dizer a Ele toda a verdade. É a sua capacidade de não se importar com o que vão pensar de mim, mas eu vou contar a verdade para Ele. É tempo de dizer a verdade. O que é que vão pensar de mim, missionário? O que é que vão sair falando de mim? Escute uma coisa sobre a vida. Escute uma verdade. Se você não fizer nada da sua vida, vão dizer que você não faz nada da vida. Se você fizer alguma coisa da vida, vão dizer que você está querendo fazer demais e aparecer demais. Vão falar de você se você ficar parado e se você entrar em movimento. Então faça alguma coisa. Tome uma atitude. Essas pessoas vão continuar falando do mesmo jeito. Então que fale daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então que fale daquilo que Deus está cumprindo na sua vida. Dá um motivo para eles falarem hoje, né? Fale a verdade para Cristo. Porque o que vale não é o que falam de você. O que vale é o que está entre você e o Mestre. O que vale é que entre você e o Mestre não existe nenhuma pendência. O que vale é que entre você e o Mestre está tudo certo, limpo, purificado, consumado. Eu não vim aqui te chamar para uma religião. Eu não vim aqui te chamar para isso. Eu vim aqui te dizer que Jesus não tem nada a ver com religião. Eu vim aqui te dizer que Jesus nasceu na terra como você, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para viver as mesmas mazelas que eu e você vivemos. Para chorar com lágrimas como você chora, para ser traído como você já foi traído, para ser caluniado como você já foi, para ser rejeitado pelos seus próprios familiares como você já foi. E Ele está aqui esta noite. Ele está aí no seu quarto agora. E você diz: eu sou um pecador. É aí mesmo que Ele está. E você pode dizer: eu sou um imundo. Eu já cometi tantos pecados. Jesus não veio buscar gente santa.
Ele veio salvar o que se estava perdido. Eu quero te dizer que independente da situação que você esteja, é você que Jesus veio buscar. É você que Jesus veio mudar a história. É na sua casa que Jesus quer pousar. Aqui existe uma igreja que é testemunha ocular daquilo que Jesus pode fazer na vida de um ser humano. Que é testemunha ocular de pessoas que eram esquecidas, humilhadas, e que puderam alcançar um lugar por causa de Cristo. Não pense que estarmos aqui é uma posição de prepotência. Não. Antes de realizarmos este momento, esta igreja se colocou de joelhos e pediu a Deus para que te arrancasse da depressão, e pediu a Deus para que abrisse portas para você, e pediu a Deus para que mudasse a sua vida, a sua história. Ó Deus, que a minha voz chegue aos corações, aqueles que estão chorando em suas casas agora, aquelas mães que perderam os filhos para as drogas e que talvez não possuem nenhum motivo para te agradecer, porque só tem vivido sofrimento e dor. Eu estou aqui como profeta do Senhor. Nós estamos aqui como tua igreja. Nós estamos saindo do alvo hoje, Jesus, embora a tua palavra falou conosco também. Mas nós estamos te pedindo, mira o teu alvo em quem ainda não te conhece, em quem ainda não declara fé no Senhor. Pede a Deus para mirar o alvo nesta vizinhança agora, porque cada vez que você ora e abre a sua boca para glorificar, os demônios que atuam nessas vidas já se estão desabilitados neste momento. Cada glória que você dá, um demônio cai aqui hoje. Será que você pode ser profeta junto comigo aqui hoje? Você está aqui para quê? Para ganhar almas, alcançar pessoas, famílias. Então estenda as suas mãos e abençoe esta família. Oh, Deus te habilitou, te chamou, te ungiu para ser profeta em Arapuã. Então levante a sua mão. Não fique me olhando e esperando alguma coisa de mim, porque eu não tenho nada. O que eu tenho, eu já estou dizendo para você que está na sua casa. Levanta e anda. Receba um motivo para sorrir, porque Cristo padeceu no madeiro por amor de mim e de você. Você que está em casa agora, se ajoelha bem na sua cama. Ore comigo neste momento. Ou você ouviria notícia de morte aqui, mas por causa desta igreja que clama nesta noite, Deus está cancelando e dando ordem aos demônios que recuem no seu plano de amor. Por favor, profetize com Deus. Faz o teu papel agora, pelo amor de Deus. Se manifeste no mundo espiritual agora, porque eu sei que o reino das trevas estão irritados com uma igreja que ora, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem. Profetize, profetize, profetize. Profetize que esses casamentos não vão ser destruídos.
profetize que o diabo não vai mais governar o Brasil. No nome de Jesus, as potestades que atuam para destruir vidas, a igreja clama porque eu sou pequeno, sozinho, mas com você eu sou igreja. Em nome de Jesus eu profetizo a queda do inferno neste lugar. Profetize, profetize, profetize. Você que pode ir ao encontro de alguém agora e trazer até aqui ao altar nesta noite para receber uma oração de salvação e de arrependimento. Faça isso, por favor. Ah, se você soubesse como o reino espiritual se movimenta quando você ora. Já tem uma alma, vem chorando. Parabéns. Vem cá que eu tenho uma palavra para você também. Eu sei que você trouxe, mas vem cá que eu tenho uma palavra para você. Deus está te presenteando hoje e te dando uma unção de cura, porque é tempo de se levantar com outra voz. Disse o Espírito Santo para você hoje. É tempo de cantar um novo cante. Abre as suas mãos agora, porque o Senhor Deus está te habilitando hoje. E a sua mão recebe unção. E quando você colocar as mãos sobre ela, coloque as mãos sobre ela. Eu não conheço ela, mas Deus está cancelando um laço de morte sobre a sua vida hoje. Alguém aqui, por favor. Se você não der glória, porque você morreu e esqueceu de cair. Você pode estender as mãos para cá? Escute o jovem, Deus está visitando o seu lar, porque o seu lar é o motivo das suas lágrimas, porque lá você não é compreendida por muitos. Mas Deus manda te dizer hoje: eu estou te levantando na sua casa para ser profeta naquela casa, porque ninguém mais vai dizer a ovelha negra. Mas Deus hoje está mudando a sua história. Quem falou de você vai ter que engolir palavras duras e sem piedade que foram lançadas. Escute, olhe para mim, por favor. Assim como um dia alguém olhou nos teus olhos, ai meu Deus, para dizer que você não ia dar em nada. Alguém disse para você: por que você quer fazer isso? Você não é capacitada para fazer isso. Eu não sei qual é o seu status social, mas tem gente que acha que filho de pobre não pode virar médico, né? Não pode ser o que sonha, tem que sonhar baixo. Assim como alguém olhando nos teus olhos para te amaldiçoar, olhe nos meus olhos, porque eu olho nos teus olhos para te dizer: Deus vai mudar a tua história. E nesta noite Deus está revogando toda palavra de maldição e transformando em bênção para você. Deus muda a tua vida, teu rumo, tua história. E a partir de hoje a tua voz será diferente. A partir de hoje a tua vida será diferente. Receba esta palavra. Faça oração de confissão com você. Se você pode trazer mais alguém, traga. Eu preciso que você tome a atitude desta jovem. Aleluia. Aleluia. Fica aqui, não sai não. Aleluia.
Você é a igreja de Cristo. Você que está vindo? Você que está vindo? Mais um, você pode dar glória a Deus. Quando os céus estão tocando no seio de Deus, você está calado. Jesus, crente. A oportunidade é tua agora. Busque alguém agora. Você me ouve a minha voz. Quebra o protocolo agora, por favor. Quebra. O outro já está ajoelhado ali. Aleluia. Venha, Deus quer mudar a sua vida. Está sentindo a sua história. Venha, Deus quer escrever uma nova história para você. Aleluia. Você é jovem. Você pode vir aqui só para te falar uma coisa? Rapidinho. O crente está dando glória a Deus, né? Se você não der glória, a bênção vem do para mim, os irmãos, você vai ficar certo. Você pode interceder, você pode orar. Você podia estar dando glória, mas não tem problema. Tô nem aí mais com você. Chega nas suas mãos. Eu posso fazer uma oração com você? Como é que é seu nome? Pedro. Estende as mãos para cá. Só quem vem para ser profeta, fazer alguma coisa assim. O nome dele é profético, o nome dele é Pedro. Jesus, eu te apresento Pedro hoje. Visita a casa do Pedro. Jesus, faça morada na casa do Pedro. Senhor Deus, tu conhece as necessidades do Pedro. Tu sabe o que ele precisa. Eu quero profetizar que o Pedro, Senhor, eu quero profetizar que o Senhor nessa noite está abrindo portas para o Pedro. A tua igreja está orando comigo esta noite. Eu te apresento o Pedro, Pai. Cancela hoje o laço de morte. Cura o corpo do Pedro agora. Repreende, ó Deus. Aleluia. Eu estou mentindo? Você quer aceitar Jesus? Eu estou mentindo? Não. Eu estou mentindo não. Estenda as suas mãos para cá. Tem mais alguém que quer vir aceitar Jesus? É o teu momento hoje. É a sua oportunidade. Cative alguém para a vida. Se não, espera a sua casa.
vidas ao Senhor. Entra na vida desta mulher, Pai. Transforma a sua vida, a sua saúde. Repreende todo o laço do diabo. Escreva o seu nome no livro da vida. Eu profetizo, meu Deus, que a vida dessas pessoas nunca mais será a mesma. Eu profetizo, ó Deus, que o teu Espírito apacentará essas vidas para a tua glória, em nome de Jesus. Olhe para mim. Ela quer reconciliar, né? Então você orou por ela, fez a oração. Deixa eu ver. Tá bom? Leva a sua bênção para casa. Pedro, ele vai conversar com você, bater um papo. Ele vai levar você para tomar um café na casa dele, tá? Eu vou muito abençoar. Deus te abençoe. Amém? Valeu a pena sair da sua casa hoje para vir a seu lugar. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer à igreja, parabenizar esta igreja por esta atitude e profetizar sobre a vida de vocês. Este é só o primeiro, não é? Será muito maior. Eu quero lançar a palavra que Jesus lançou sobre Pedro. Porque se vocês não entenderam, Jesus pediu para Pedro para fazer do barco um altar. Está entendendo? Pedro emprestou o barco. Jesus pregou, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Depois que Pedro colocou o que ele tinha à disposição para que Cristo pregasse o Evangelho, Jesus disse: lança as redes. Isso é profético. Eu quero profetizar esses peixes nas suas redes, porque vocês estão dando o barco de vocês para que Cristo seja protagonizado. E profetizo que o Senhor multiplique sobre a vida de vocês. Você pode dizer amém por esta palavra. Você pode dizer amém mais forte por esta palavra. Que Deus te abençoe.